Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Eu vou aqui dispensar a apresentação tradicional. Somos eu, o Nassif e o Cláudio Couto aqui. A gente depois se cumprimenta, mas eu queria já direto aqui para o ponto disso, porque a gente teve o depoimento na semana passada do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, então, no período do Bolsonaro, e agora começa a vazar aí na mídia, de forma geral, pedaços, partes do depoimento. O mais recente acabou de sair agora, aí no G1, na coluna da Mira Leitão, dizendo que o Freire Gomes disse, no depoimento da Polícia Federal, de que o Bolsonaro apresentou 2 minutas de golpe, né, ainda decidir qual seria a minuta a ser escolhida, e que aquelas medidas precisariam ser implementadas. E na mesma linha foi o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, também consta que ele reforçou esse depoimento do Freire Gomes. A Polícia Federal está lidando com esse depoimento como mais do que um indício muito forte, diz que até é mais importante do que uma delação como a que foi feita pelo CID. A gente também teve o depoimento do general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, que era do alto comando também, falou a respeito do então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, e obviamente há uma reação aí. O general Freire Gomes foi aquele que o Braga Neto disse que era um cagão. Então, essa é a situação geral que nós estamos. Eu vou começar aqui pelo Couto. Couto, quer dizer, a partir do que tem se relatado na mídia, né, até esse momento, porque ninguém ainda teve acesso à íntegra do depoimento, mas parece agora um avanço, quer dizer, não que restasse necessidade de mais provas, mas agora chega agora uma nova leva de informações que torna impossível qualquer tipo de negação em relação ao que aconteceu no fim do governo Bolsonaro e no 8 de janeiro. Não, é isso. Bem, primeiro, bom dia, Sérgio, bom dia, Nassif, bom dia aí todo mundo. Olha, acho que o importante é que essas novas evidências que vão aparecendo, elas vão corroborando as anteriores, né? Você vai tendo uma reiteração de informações que deixam muito pouca margem à dúvida, né? Porque a gente sempre tem na justiça a possibilidade de uma dúvida razoável sobre algum tipo de situação, né? Você tem ali gente negando que houvesse qualquer coisa, outros dizendo que não era bem assim. E aí, quando você tem, veja, o ex-comandante do Exército, que foi atacado não à toa pelo seu colega de farda, né, pelo menos antigo colega de farda, Braga Neto, que foi ministro da Defesa também, né, antes de virar vice do Bolsonaro. Foi chefe da Casa Civil, foi ministro da Defesa, né, chamado de cagão por ele. Por quê? Porque não quis dar um golpe, né, e, como disse o Braga Neto, né, o bom soldado não foge à luta, né, não cabe a um combatente, né, desistir. Agora, qual é o combate que ele estava querendo travar? Era o combate contra a democracia brasileira, né, o combate contra a ordem constitucional. E aí, nisso aí, o Freire Gomes, por que razão que for, ter se mantido firme e não ter dado encaminhamento, agiu corretamente. Então, veja, quando ele, nesse contexto, vem a Polícia Federal e dá a conhecimento aquilo que efetivamente aconteceu, e isso ainda é corroborado também pelo brigadeiro, né, pelo brigadeiro Batista, então a gente tem uma situação que, veja, sobra muito pouco espaço para cogitações de que pode ter sido diferente. Você começa a ter muitos dados que todos apontam na mesma direção. E aí, claro que isso complica muito a vida do Bolsonaro, né, do Bolsonaro e, evidentemente, desse seu entorno militar. Outro que está muito complicado aí é o Paulo Sérgio, né, até porque consta que uma das informações importantes que o Freire Neto, o Freire Gomes, né, deu, foi a informação de que o general Paulo Sérgio, também ele apresentou uma minuta. Então você tem minuta apresentada pelo presidente, minuta apresentada pelo então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, também um general de 4 estrelas. Você tem a minuta encontrada na casa do ministro da Justiça. Você tem o preâmbulo de uma decretação de estado de sítio dentro da gaveta do Bolsonaro no PL. Olha, e você tem o Bolsonaro cometendo o ato falho durante o seu pronunciamento no 25 de fevereiro,
dando a entender que realmente havia minuta. É muita coisa apontando na mesma direção. Então, acho que a gente está realmente chegando aos finalmente dessa investigação. O bom é que ela acabasse o quanto antes para a gente poder ter a próxima etapa dela, né? Que é a etapa processual. É você ter, a partir desse momento, a transformação dessas pessoas em indiciados, em réus depois, o seu julgamento, o seu sentenciamento e o cumprimento das penas que lhes cabem. Né? Eu acho que a gente está, finalmente, parece que chegando no desfecho dessa primeira etapa, que é a etapa investigativa. Nassif. Agora escancara de vez aí, né? Ainda tem alguns pontos que estão em branco aí, por exemplo, essa questão da autorização para as pessoas ficarem nas mediações de quartel, que é proibido. O que diz o Freire Gomes lá é que era uma ordem do presidente da República. E daí você entra naquela questão complicada. Toda ordem de um superior, o militar tem que cumprir, ou ele tem limites para cumprir essas ordens aí. Então, digamos, aí é um quadro enrolado, né? É um quadro enrolado. Né? Por outro lado, quando pega... Muita gente fala, poxa, quando ele veio com proposta de golpe, tinha que ter sido dado voz de prisão imediatamente. Não é fácil assim, né? Porque você tinha todo o entorno lá que estava nessa conspiração. Então, achar que um militar individualmente... Por exemplo, nós tivemos 3 grandes militares aí, que são aqueles 3 do alto comando que se recusaram ao golpe de 7 de setembro e foram demitidos pelo Bolsonaro. Né? Então, é interessante, né? Porque o sujeito ele fica... O que ele aposta? Na carreira dele. Daí vem uma ordem maluca aí de um presidente que pode dar o golpe. Ele fala, se eu não cumpro a ordem, minha carreira vai para o vinagre. Por outro lado, se eu cumpro a ordem e não dá certo... Mas a parte mais interessante foi o jogo de tirar corpo de todos eles, inclusive do presidente da República. Né? O general falou, não, eu fiquei esperando, eu queria uma ordem por escrito do Bolsonaro. E o Bolsonaro queria que viesse um golpe espontâneo, sem ordem por escrito, para não se comprometer. No fundo... Talvez por escrito vir ex post, né? Mas no fundo, se fosse uma guerra, aí estava feia a coisa para o nosso lado aí, né? Não ia ter decisão. Aliás, deixa eu só reforçar um ponto seu aí, Nassif. Acho que uma coisa importante que realmente se aponta, né? Enquanto ele se mantivesse no cargo, ele tinha uma capacidade de contenção dessa loucura muito maior do que se ele fosse demitido, evidentemente. Né? Então, fazer aí uma certa mediação, em vez de ir para cima, de sair a público denunciando, de dar a voz de prisão, o mantinha no cargo e permitia a ele ir fazendo esse jogo de jogar água na fervura, né? Então, me parece que talvez, mesmo que a gente possa questionar isso do ponto de vista estritamente formal, num formalismo jurídico puro, fazendo uma análise do contexto e da situação em que os militares se encontravam, e, de novo, não estou entrando no mérito das suas convicções mais profundas, estou pensando como eles agiram naquela circunstância. Nesse contexto, o que fazia mais sentido mesmo era, vamos dizer, guardar ali algum sigilo e tentar, dentro daquele âmbito, segurar o processo. E, pelo jeito, funcionou, né? E o Supremo reconheceu isso ao manter o general na condição de testemunha. Exato. Ele e o brigadeiro, né? E o brigadeiro também, que cá para nós, hein? O brigadeiro, quando foi alçado ao cargo lá, aquele Twitter dele lá era uma vergonha também. Depois, e teve aquela entrevista, né? Que ele falou que homem armado não ameaça, né? Daí caiu a ficha. Mas olha, é impressionante que desde Aragaça você não tinha militares punidos aí por golpismos. Veremos, né? Quer dizer, acho que esse será o grande, eu acho mais importante, o mais simbólico, pelo menos, do que uma prisão do Bolsonaro, uma condenação e prisão do Bolsonaro, é prisão e condenação desses militares envolvidos nessa trama. Eu acho que será muito mais importante, dado o histórico de anistia. Aliás, falaremos daqui a pouco essa nova tentativa aí no Congresso do senador Hamilton Mourão de uma lei de anistia, uma nova lei de anistia, a gente vai discutir, mas eu queria ler alguns comentários aqui do Sala 3. A maior ocupação dos militares hoje é não serem presos. O Tiago Ayama.
Agora temos vários exemplos do golpe impresso e auditável. No caso Almeida pergunta o que a gente acha desse coronel de Campinas que tinha um arsenal em casa, e se pode haver outros, se era para ser usado no levante, se há risco de outros militares terem arsenal. Bem, realmente era uma quantidade impressionante de munição e de granadas e tudo mais que o coronel guardava na casa dele. Mas saíram algumas informações importantes que o Exército liberou acesso a armas a vários CACs condenados por tráfico de drogas, por organização criminosa. Essa é mais uma prova, inclusive, que você tinha ali. Na verdade, você estava armando o crime e a milícia para tomar conta do país. A história esse levantamento aí do TCU, mais essa história do coronel, mais a história do roubo de armas lá, isso é algo muito sério, né? Porque o governo passa para as Forças Armadas o controle de armas. E daí manda flexibilizar. Daí tem um general, que era o responsável lá, que pede demissão porque não aceita flexibilizar. Outros flexibilizam e cá para nós. Era só pegar a base, pegar as informações que o TCU pegou, que estão em base de dados públicos, e fazer a comparação lá da ficha, né, de cada CAC, de cada comprador. Não fizeram nem isso. Ali houve cumplicidade, sim. Você teve um comércio de armas aí que foi bancado por militares, sim. Até porque a gente não tem como acreditar que eles fossem tão incompetentes assim, né, Nassif? Não, podemos, né? Então, acho que até para incompetência faltou um pouco mais de esforço aí, né? É isso. Quer dizer, é tão evidente que não dá para... até a incompetência já não é crível aí. Agora, pois aí temos, quer dizer, o Bolsonaro naquele evento pediu anistia e o Mourão apresentou esse projeto de lei, uma nova lei da anistia. Qual a chance de prosperar, Couto? Eu acho que é pequena, né? Eu acho que é pequena, já houve ali uma sinalização no Senado de que isso não deve prosperar, né? Você tem uma pressão grande, né, no âmbito da opinião pública para que também isso não avance, né? E, enfim, você tem, aliás, é bom lembrar também, um outro tipo de proposta similar sendo ali burilada na Câmara pelo Ramagem. Então você tem a do Mourão no Senado, a do Ramagem na Câmara. Eu acho que a chance é pequena de prosperar, né? Inclusive porque já houve sinalizações do Supremo, nem acho que é correto que os juízes façam esse tipo de sinalização, mas a gente, enfim, já se acostumou no Brasil a ver essas figuras fazendo isso, sobretudo alguns deles, como o ministro Gilmar Mendes, né, de que, olha, se isso aí for para o Supremo, vai ser declarado inconstitucional. Você não antecipa julgamento, né? Ainda por cima de uma coisa que sequer virou lei. Mas a gente sabe que é isso, muito provavelmente, que aconteceria caso essa norma aí fosse aprovada e se tentasse implementar, né? E cá entre nós, né, a gente está diante de uma oportunidade única, talvez, na nossa história, que é a oportunidade de finalmente punir de maneira categórica, clara, exemplar, não só golpistas em geral, mas particularmente golpistas militares. Sim. Fardados, generais, ainda que hoje já na reserva. E isso é inédito. Então, me parece que essa punição pode ter uma importância histórica para o Brasil, da gente criar aqui um divisor de águas entre o que foi a nossa longa trajetória desde a proclamação da República até hoje, que é a história ou da intervenção, do intervencionismo militar, ou da tutela militar sobre o sistema político. Eu acho que a gente não pode, de jeito nenhum, deixar passar essa oportunidade. Então, e aí veja, claro, não é só o que eu acho que deve fazer. Eu também acho que há uma percepção mais generalizada em setores da própria classe política, até mesmo de alguns mais conservadores, de que não dá para pura e simplesmente jogar essa história para baixo do tapete, porque tem muita coisa em jogo aqui, né? E há uma percepção também em vários setores da sociedade, de modo que essa pressão tende a ser muito grande. E tem, é bom lembrar também, sendo aí cogitada, uma proposta irmã dessa, que é aquela que não permite busca e apreensão dentro do Congresso sem autorização da mesa. Quer dizer, na hora que você pede até a mesa deliberar autorizar, já não tem mais nada no escritório do cara, né? Então aquilo que vira um bunker, né, dos criminosos com mandato. Isso é uma coisa completamente estapafúrdia. Mas veja,
Não à toa são propostas que vêm juntas, vêm da mesma fonte, que são os bolsonaristas, né? São eles que estão propondo isso, tanto num caso como no outro, ainda que um bolsonarista lá meio malquisto pelo Bolsonaro, que é o Mourão, mas faz parte dessa extrema-direita que cresceu aí com a candidatura a Bolsonaro, não à toa era o vice do Bolsonaro. São esses caras que estão preocupados porque eles sabem que é exatamente disso que eu estou falando que está em jogo. Veja, não é busca e apreensão porque o cara lá mandou emenda de corrupção lá para a base dele, que, claro, é uma coisa grave, mas é coisa muito mais séria que está posta. É tentar destruir a democracia brasileira. E, para isso, claro, você tem que ter aí uma resistência a esse tipo de proposta imoral, né? Imoral. Isso é um atentado contra a própria moralidade republicana. Aliás, ficou nítido aí que foi a falta de uma justiça de transição que permitiu a volta desse golpismo aí. Sim. O pacto que teve, o pacto do Supremo, duas pessoas falaram em nome da sociedade civil, que é o Sepúlveda Pertence e o Gaúcho, lá que foi ministro da Justiça. Lá. Eles negociaram uma... Jobim? Não. Jobim. Eles negociaram uma anistia, que é a coisa mais maluca do mundo. Porque a anistia é o seguinte, você apura um crime, tem a condenação, daí você dá anistia. Eles aprovaram uma anistia que impedia a apuração do crime. E mais que isso, essa anistia alcançou crimes cometidos depois da lei da anistia, como o caso lá do Rio Centro e o caso da morte da secretária da UAB. Agora tem uma coisa, você tem um pacto aí, Lula e Supremo, mas o Lula não entrou em dividida em nenhum momento até agora. Até hoje ele não assinou a reconstituição aí da Comissão de Mortos e Desaparecidos. E deu aquela entrevista. Então, aliás esse ponto, Nassif, eu queria levantar justamente esse ponto. Essa entrevista que ele deu ao Pires de Alencar, em que ele fala, eu me preocupo mais com a tentativa de golpe de 2023 do que com o golpe de 64, que é águas passadas e tal. A gente sabe que o Lula pisa em ovos com os militares desde o início do mandato, tanto que você não teve uma equipe de transição, né? Não foi montada e não se explicou também por que não. Segundo, colocou lá um despachante das Forças Armadas para ser ministro da Defesa, né? Representante, porta-voz. E agora deu essa entrevista. Ele está desde fevereiro, março do ano passado, com a minuta de reconstituição da Comissão dos Desaparecidos na mesa dele, não assina. Ele efetivamente não entrou em uma dividida. Esse enquadramento dos militares veio a partir do Supremo Tribunal Federal, a partir do trabalho do Alexandre Moraes, que foi um trabalho corajosíssimo, porque ele enfrentar os bolsonaristas aí é risco de vida, risco para as famílias e tudo. Mas o Lula em nenhum momento entrou em dividida. Manteve o Múcio lá, o Múcio também sem comando, sem nada. O Múcio era um representante das Forças Armadas junto ao governo. Saco? O ministro da Defesa é um adido militar. Junto ao adido militar do Ministério. Aí o Vila Gonçalves pergunta, seria essa a nossa oportunidade, como foi a Guerra das Malvinas para a Argentina? Eu acho que sim. Aliás, eu escrevi um artigo já faz um tempo aí, que saiu num blog que a escola lá de administração pública da GV, a gente mantém ali mantinha, né, no Estadão, agora mudou para o UOL esse blog, justamente falando assim, o artigo tinha esse nome, quem procurar no Google vai achar, As Malvinas são brasileiras. Isso. Né, meus amigos argentinos ficaram meio assustados quando viram aquilo ali, porque é um lema, né, dos argentinos. Mas no seguinte sentido, né, que justamente o enrosco, e não era falando desse caso específico, né, porque foi bem antes disso, lá durante a pandemia, o enrosco em que os militares se meteram ao entrar no governo Bolsonaro é tão grande, ou era tão grande, né, no momento que eu escrevi, que isso ia deixá-los numa situação, vamos dizer, similar em alguma medida, talvez não no mesmo grau, evidentemente, ao enrosco em que se meteram os militares argentinos quando resolveram, pura e simplesmente, comprar guerra com o Reino Unido. E consta que tem ali uma tradição militar bem razoável, né? Diga-se de passagem. E, claro, levaram aquela surra, né, militar nas Malvinas, não recuperaram as Malvinas, né? Estão lá até hoje como Falklands, fizeram até plebiscito lá, nenhum daqueles habitantes das Falklands ou das Malvinas quer virar argentino, então dificilmente esse negócio muda.
E aquilo foi o último prego no caixão da ditadura militar argentina. Desmoralizou os militares de vez. Você teve morte lá de milhares de jovens, né, que foram como soldados. Você teve uma vergonha, um vexame militar. Você tinha uma ditadura que já era muito questionada pela guerra suja, né, pela violação atroz dos direitos humanos, 30 mil pessoas mortas e desaparecidas, um desastre econômico completo. Para piorar, os caras foram lá e perderam uma guerra e ainda morreu um monte de gente. Isso aí foi o prego no caixão. Os nossos militares resolveram ter um vexame aqui também, ao participar do governo Bolsonaro. Fizeram um vexame na pandemia com o general Pazuello, né? E mesmo os que não foram lá diretamente ao Ministério da Saúde estavam metidos nesse governo, né? Fizeram confusão ali em outras frentes do governo, e agora, né? Nesse golpe brancaleônico aí que tentaram fazer e que também não deu certo. Então, eu acho que, de certa maneira, a comparação é válida. Mas isso servirá de lição para as próprias forças, ou seja, isso terá um efeito pedagógico, Couto e Nassif, eu acho dentro que das Forças Armadas? Se houver punição agora, eu acho que sim. Se houver punição, se esses militares, esses generais, pilantras aí que estavam metidos no golpe, se eles forem todos punidos, sentenciados ao final desse processo, aí eu acho que serve de exemplo. Agora, caso contrário, aí é pior, né? Você dizer, não dá em nada isso, pode tentar golpe quantas vezes vocês quiserem. Eu acho que tem um risco aí pela frente, aí, que é o Tarcísio, aqui, o governador de São Paulo. Ele tá operando aqui de uma tal maneira. De um lado, ele mudou todo o alto comando da Polícia Militar. Ele colocou aqueles capitães aí, sanguinários aí, mas mais que isso, capitães que seguem as suas ordens. Se a gente pega 8 de janeiro, a grande estratégia para impedir golpe, o Bolsonaro esperava que policiais militares aí de vários estados fossem para Brasília. E houve uma articulação envolvendo ministro do Supremo, envolvendo procuradores gerais de estado, para decretar emergência. Decretando emergência, eles são obrigados a ficar nos quartéis, e esvaziou a manifestação. E o de São Paulo, o Sarrubo, aqui, foi o que teve um papel central aí. O que está fazendo o Tarcísio? Primeiro, mudou toda o comando aí da PM, tirando os legalistas. Depois, ele está querendo aprovar uma lei aí que vai tirar do Ministério Público Estadual, aqui, do Procurador-Geral, o poder de indiciar pessoas aqui por malfeitos. Ele quer transferir para um corregedor lá, indicado por ele. Então, o Tarcísio está querendo criar um poder autônomo aqui, que, se esse modelo for repetido em Minas Gerais, for repetido em Santa Catarina e tudo, dependendo do frigir dos ovos, ele pode dar alguma coisa mais à frente lá. Sabe? E o Tarcísio, ele é uma figura-chave para entender um outro ponto aí, que até agora não foi levantado, dos negócios militares. Muito negócio nesse período. Muito negócio. Lá atrás ainda, quando a Dilma resolve limpar o DENIT e traz generais, porque eles tinham fama de serem honestos e tudo, Tarcísio que vai para o DENIT. E eles montam 2 ONGs lá de generais, e essas ONGs repassavam obras aí do DENIT para empresas ligadas a ela. Você pega esse caso de Mossoró. O cara que é o administrador de Mossoró é um sujeito que tem ligação direta com as vacinas, lá com aquele golpe das vacinas. Você lembra que o golpe foi dado por um pastor picareta lá de Brasília, amigo dos Bolsonaro e tudo. O diretor daquela casa santa lá era esse sujeito que, embora seja civil, foi o cara que deu um curso de bombas e tudo para o pessoal que foi para o Haiti. E daí se pega o Haiti é o centro de toda essa conspiração. É no Haiti que o Braga Neto e aquele outro... O Heleno Pequeno. É lá que eles fazem a ligação com a ultradireita militar, que são militares da reserva ligados a pastores, igual esse pastor de Brasília aí, que se apresentava como representantes da ONU, é a mesma picaretagem. E vocês se lembram que ele resolveu comprar aqueles coletes aí de um militar venezuelano que tinha fugido da Venezuela, e é o mesmo militar que participa do assassinato do presidente do Haiti e viaja até o Haiti bancado
por um desses reverendos aí, que tinha um modelo de atuação idêntico a esse reverendo de Brasília, aí, que tentou vender as vacinas. Então, se for pegar tudo isso aí, gente, tem. E esse sujeito aí, que foi lá para Mossoró, ele tinha uma pequena empresa aí de segurança, e daí começou a ampliar. Então, ele passou a atender todos os hospitais militares. Ou seja, tem os negócios militares aí que não foram nem arranhados ainda e que podem explicar parte aí desse empenho dos militares em dar o golpe, de alguns militares aí, dar o golpe e continuar no poder. Né? Você citou a polícia militar, Nassif, o Bolsonaro várias vezes lembrou da situação da Jeanine Áñez na Bolívia, que foi depois condenada e presa pelo golpe, e o golpe na Bolívia começou com a polícia. Depois os militares foram na sequência e se juntaram àquele golpe. Mas, Couto. Não, é só para reforçar esse ponto aí dessa instrumentalização da PM que o Tarcísio vem produzindo aqui em São Paulo, e que é, na verdade, uma revelação muito clara de que aquele perfil aparentemente moderado, tranquilo, né, do cara da centro-direita, que por acaso passou pelo bolsonarismo, é ilusório. Né? E não à toa ele estava lá presente no ato do 25 de fevereiro, e quem tiver lá a paciência de escutar o discurso que ele fez, né, tá lá no YouTube do Malafaia, basta procurar ali, vai ver que foi um discurso altamente elogioso ao Bolsonaro, né, e um discurso elogioso ao Bolsonaro no sentido mais substantivo, não era só uma defesa do Bolsonaro ali, mas no sentido de que o Bolsonaro era um verdadeiro defensor dos valores que importam. Então, Tarcísio não é um sujeito da direita moderada. Fosse, não teria passado como passou pelos 4 anos de governo Bolsonaro, não teria sido elegido pelo Bolsonaro e ungido por ele para ser candidato ao governo de São Paulo, não receberia, sempre que ele vem a São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, não nomearia uma figura como Derrite para a Secretaria de Segurança, não procederia a esse tipo de modificação que está fazendo no comando da PM, e não defenderia posições como aquelas que defendeu no palanque do 25 de fevereiro. Então, Tarcísio, na realidade, a gente chamava antigamente do lobo em pele de cordeiro. Não, mas a pele já caiu, né? O quem ainda acredita? Mas tem gente que ainda o considera um cara da direita moderada. A gente ouve as pessoas... Conversa com o Lula, porque vai lá participar de um encontro com o Lula. É isso? E porque tem essa fala mansa, né? Ele é um sujeito, não dá aqueles berros, não tem aqueles, de repente, não fala palavrão, que nem o Bolsonaro, sujeito mais educado e tudo mais. Parece até que é do Partido... Não, o Partido Novo o pessoal também anda meio histérico. Então, antigamente eu falava que o Partido Novo era o bolsonarismo que come com talheres, né? De certa maneira, o Tarcísio parece ser isso também, né? É o bolsonarista que come com talheres, mas não nos iludamos, o alimento é o mesmo. A sorte é que, desde o fim da ditadura, um governador de São Paulo nunca ganhou uma eleição para presidente. Sim. Né? O último foi o Jânio, assim, né? o breve. Não, estou falando depois da ditadura. Sim, então. O último foi o Jânio antes da ditadura, né? Isso, exatamente, confirmando. Agora o Jânio é gozado. Eu estava... Quando eu fui escrever a biografia do Walter Moreira Salles, a decisão, o episódio que levou aí ao conflito final do Jânio foi na casa deles, lá no Rio de Janeiro, com o Lacerda e tudo aí. E a informação que eu colhi junto ao Rafael de Almeida Magalhães, na época, e outros, foi que os militares garantiram ao Jânio que, se ele tentasse o golpe, teria todo o apoio. Mas o Jânio preferiu sair naquele navio dele lá, aquele passeio dele que ele já tinha planejado, achando que voltaria nos braços do povo. Agora, ele aparentemente um certo estado de humor, assim, tinha uma certa graça o Jânio, que coisa que ele não vê no Bolsonaro. Deixa eu até contar uma história aqui. Uma vez o Mino me contou, o Mino foi aluno do Jânio no ensino fundamental. Tal, e uma vez o Mino tinha um programa, que era o Jogo de Cartas, convidou o Jânio para ir lá, e numa desses momentos ele repetiu uma frase que ele costumava falar: não, governador, o senhor não sabe o tamanho da minha ignorância, que é alguma coisa que o Mino repete. Aí o Jânio falou: não, eu sei. Tá. Então, tinha um certo humor que você não vê hoje no Bolsonaro. Nesse bolsonarismo, além de tudo, falta isso, né?
Falta finesse, né? Mas é gozado. É um problema ético e estético, né? Porra, estético, então basta ver aquelas pinturas lá que os bolsonaristas gostam, né? Mas é Aquilo gozado. ali é uma aberração atrás da outra. O Jânio tinha aquele populismo dele de proibir maiô na praia, aquelas. Mas, ao mesmo tempo, quando veio aqui, o maior dos secretários de Estado americano, né, o Douglas Dillon, esteve aqui no Brasil, teve uma conversa com o Jânio, testemunhado pelo Walter Moreira Salles, lá que fez o meio-campo lá, e saiu com os olhos marejados. Falou: finalmente o Brasil tem um grande estadista. Ou seja, Tá vendo? Não se fazem mais reacionários como antigamente. Agora, de qualquer forma, bem, tem gente celebrando isso, eu queria até colocar esse ponto aqui, de que aparentemente o Brasil está saindo melhor do que os Estados Unidos nessa punição de uma tentativa de golpe, embora o Capitólio tenha sido uma invasão, mas estava ali mais restrito, parecia menos organizado do que foi a tentativa do Bolsonaro. Mas o fato, por exemplo, que ontem a Suprema Corte, de maioria republicana, liberou o Trump para ser candidato, e a indicação, o argumento geral dos Mas foi advogados... unânime, hein? Até os indicados pelos democratas sim. tiveram essa posição. Bom, eles têm uma tradição de respeito ao voto popular aí que beira irracionalidade, mas tem, né? Ao mesmo tempo, né? Quem ganha, às vezes, no voto popular, não ganha no colégio eleitoral, né? É um sistema um tanto quanto maluco esse americano. E tem comandantes de exército que atuam como comandantes de exército mesmo. Lembra quando essa é a parte boa. Quando o Trump tentou fazer aquele rolo danado lá com o comandante do exército, ele sai, dá uma declaração pública que ele não participa da política. Sim. E, aliás, esse afastamento de Israel aí, do governo Lula e tudo, vai afetar muito os militares nossos aqui, que abriram mão de qualquer desenvolvimento autônomo de defesa, né? Eu estava vendo ontem, 70% aí dos militares de alta patente já foram para os recursos dos Estados Unidos, assim como os promotores, os procuradores, assim como os juízes também, né? Ou seja, o soft power americano continua mais avançado que nunca aí, né? A Malu, as intenções do Tarcísio Tarcínico são expostas graças a vocês. Continue mostrando as intenções dele, é muito importante. E a Maria Martinez, concordo, Cláudio. O golpe agora virá para São Paulo. Isso aqui dá até um filme, né? O golpe virá para São Paulo. Um filme de terror. O último começou em Minas, né? Esse virá para São Paulo. Mas daí a gente pensa, quando a gente vê a indecisão geral aí, todo mundo, e vê 64 tinha algo mais articulado, né? Tinha a Sorbonne lá, tinha a frota americana. Mas se o Olímpio Mourão Filho não saísse de Minas aí na porra louquice, será que o golpe teria se consumado? Porque essas mesmas dúvidas que pegaram os generais aqui, pegavam os generais lá também, né? Pegavam os generais lá também. Eu tenho a impressão que se um porra louca aqui tivesse saído para as ruas aí com seus soldados aí, o jogo poderia ficar muito complicado. Porque, no fundo, o que pensam esses militares? Pô, qual barco que vai afundar, qual barco que vai ficar à tona aí? A democracia ou o golpe? Então, você tem lá, obviamente, aqueles que têm convicção democrática, mas tem muito aqueles que falam qual a oportunidade que eu vou ter aqui. Como todos os setores aí do país aí, né? Você vai aquilo que é mais favorável, né? Mas se tivesse um maluco, a sorte nossa é que tanto o Bolsonaro era um medroso, né? Era um medroso. O Bolsonaro era medroso, o Trump tinha perdido, as circunstâncias não eram as melhores. Aliás, eu continuo abismado. Eu tenho ainda um ponto, eu queria até conversar com vocês, tem um ponto dessa articulação toda que ainda me é assim, indecifrável, como esse grupo pensou que era possível dar um golpe no Brasil nesta altura do campeonato, com as circunstâncias que o mundo dizendo não, tal. Eu até agora eu fico pensando, além disso, tem uma parte dessa articulação que ainda não veio à tona, quer dizer, houve consultas a empresários importantes, a donos do dinheiro do Brasil, do poder, a Faria Lima, para chancelar. De onde veio toda essa ideia de que cabia um golpe no Brasil em 2022 ou 2023? Olha, acho que veio de vários lugares, né? Não dá para a gente imaginar que é uma coisa só isso.
né? Acho que primeiro veio dessa mentalidade militar, né, de que eles são um poder moderador, e a crença nesse tipo de coisa, que jamais deixou de existir no Brasil. Né? Na verdade, é uma coisa que vem já de muito tempo, está na própria formação dos nossos militares. Então, esse pessoal que chegou ao governo Bolsonaro, que quis voltar ao poder por meio do governo Bolsonaro, lembrando que já teve lá a fala do Mourão lá atrás, que o levou a ser demitido pela Dilma, teve o famoso e infame Twitter do general Vilas Boas, ou seja, esse negócio estava aí presente o tempo inteiro. Então, acho que no meio militar é esse o aspecto. O segundo, a gente tem um crescimento do reacionarismo no país, que, aliás, não é só no país, né? É um fenômeno global, a gente vê o crescimento da extrema-direita no mundo todo, que é uma extrema-direita, como por ser justamente extrema, né? Por ser o extremista, autoritária. E para esses caras, uma das coisas que está no cardápio é o golpe de Estado, né? É o solapamento da ordem constitucional democrática. Veja, no caso brasileiro ainda mais, isso se casa com essa tradição intervencionista das Forças Armadas, tanto que a gente vê lá desde 2013, e no começo era uma coisa mais pontual e foi ganhando volume, aquelas figuras que iam às manifestações na rua pedindo intervenção militar. Lá em 2013 esse negócio já está posto. Esse pessoal está lá na ativa e vão crescendo, vão ganhando corpo. Chegou o governo Bolsonaro. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, ou seja, você combina esse crescimento da extrema-direita com o fato de que ser extrema-direita no Brasil, e, portanto, ser autoritário no Brasil, tem um ótimo acoplamento com o intervencionismo militar, a ideia do golpe é a mais natural possível. Ainda vem todas as teorias conspiracionistas, né, de que as urnas são fraudadas, de que houve fraude na eleição de 2014, de que houve fraude na eleição de 2018, e mesmo assim o Bolsonaro ganhou, de que continua havendo fraude, e todo aquele processo de alimentação do radicalismo que o governo Bolsonaro produziu durante 4 anos, as pessoas acham que se houve fraude, que, enfim, se tudo que está se produzindo é uma grande injustiça, tem que se resolver isso de alguma maneira, nem que seja por meio do golpe. Então, você tem essas coisas todas combinadas, né? Um elemento histórico, né, que continua, que é esse do intervencionismo militar, um outro fenômeno, vamos dizer, da história mais imediata, que é esse crescimento da extrema-direita, e o trabalho, né, de radicalização, de ativação e radicalização de uma parcela importante da sociedade brasileira, que foi feito, melhor dizendo, esse trabalho durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Deu no que deu no 8 de janeiro, deu nessas tentativas de golpe que estão postas ali, você arregimentou para compor esse governo gente com essa mentalidade. Então o Bolsonaro estava cercado de pessoas que compactuavam, né, que compartilhavam esse tipo de entendimento sobre a política. Então não é tão de estranhar. E aí você tem, claro, no meio empresarial a mesma coisa, essas figuras que apoiaram o governo Bolsonaro durante seus 4 anos, alguns empresários maiores, outros menores, como esses aí atacadistas de Brasília, que, né, agora foram até ali levados à cadeia por conta desse tipo de processo. Olha, você na realidade, mas você tem os maiorzões, né, que estão ainda sendo investigados, né, o cara da Centauro, o sujeito da Havan, né, o outro do Coco Bambu, né, enfim, da Tecnisa, você tem todos esses aí que estão sendo investigados, né, e que também, muito possivelmente, compartilharam dessas ideias de golpe. Então, né, eu esqueci de falar no cara do Madeiro, né, que é outro. Aliás, vocês já pensaram nisso, quer dizer, o Brasil, numa ditadura bolsonarista, quer dizer, teríamos lojas da Havan, basicamente, e o Coco Bambu e o Madeiro para comer. Seria isso. Exatamente isso. Que paraíso, que paraíso. Lembrando que o Madeiro tem aquela outra divisão lá, que é o Jerônimo, né? Não sei qual a diferença de um e outro, mas enfim. Sabe que o Luciano Huck é sócio do Madeiro. Ah, não sabia, não. Mas o Madeira, a história do Madeira a gente levantou na época lá. Ele era. Você tinha um chinês que comprava madeiras de um daqueles países lá perto, vizinhos da China lá. E foi proibido você comprar madeira de selva natural e tudo aí. Daí ele vem para o Brasil e o fornecedor dele é o Madeiro. Um chinês lá que tinha fabricante de móveis e tudo. Daí ele resolve investir na loja aí de comida dele, lá no hambúrguer dele. O melhor hambúrguer do mundo. Segundo ele. E o chinês vem, mora em Curitiba e tudo.
É tudo barra pesada. Viu? E você tem esses chineses, porque a China cresceu muito. E daí você tem muitos empresários chineses aí que da era do faroeste. Você pega aquele Ling, aquele cara do Rio Grande do Sul, lá, de ultradireita, lá, o cara que o maior feito dele foi comprar o concurso Miss Brasil. Ele dava bolsa para estudantes, para tentar criar estudantes de direita aí. Esse Ling é outro que usava os contatos com a China lá, não para trazer ideologia chinesa, mas para trazer empresários lá e ganhar força política por aqui, para tentar fazer a cabeça aí dos jornalistas, jovens jornalistas, de criar uma geração de direita aí, né? Winston, aliás, capitalismo nessa altura só existe na China, né? Recife, não tem outro lugar. A Silva Morella, é muito triste perceber que grande parte da população considera os militares como reserva moral, tutores da democracia. Um horror, são só parasitas golpistas. Embora, Silvia, né, as pesquisas mais recentes têm mostrado também uma deterioração dessa imagem dos militares, que era natural. Eles ficaram muito tempo fora da política e aí recriou essa aura. Aí voltaram para a política, bastaram 4 anos para a coisa piorar. E já é muito pior a avaliação que hoje os brasileiros têm das Forças Armadas e dos militares do que tinha antes do governo Bolsonaro. É também uma das consequências dessa intervenção. Mas, eu queria levantar um outro ponto aqui. O presidente Lula e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, apresentaram ontem uma proposta de regulação, conseguiram pelo menos negociar com os aplicativos de transporte, o Uber, 99, ainda vai passar pelo Congresso, mas houve uma negociação geral. Minha pergunta é o avanço possível ou é rendição total agora a uberização do trabalho? Eu acho que foi o possível aí, sabe? Ele dá um salário mínimo aí, ele permite a questão da previdência, porque se tem efetivamente, digamos, entre os aplicativos, aqueles que usam como complemento para outras funções também, sabe? Eu acho que foi um avanço aí, né? Agora, cá para nós, essa história do Banco Central querer autonomia econômico-financeira é uma indecência muito maior do que o que os aplicativos fazem aí com seus funcionários, né? É um cara de pau, né? Você pega um Banco Central que propõe políticas de austeridade, segurar o salário de todo o funcionalismo, mas o dele ele quer preservar e quer ter autonomia econômico-financeira para dar o aumento que quiser. Olha, vou te falar, esse país é o país da piada pronta mesmo, né? E o pior é que tem risco de ser aprovado, né? Se tem alguém que é imexível, é o Campos Neto, sobre qualquer aspecto. Mas, Cláudio Couto, você já acompanhou esse assunto? O que você... Não, eu concordo com o Nassif. Eu acho que é o possível, né, nesse momento, esse tipo de acordo. Primeiro porque a gente tem, enfim, novas características dessa economia que, enfim, elas não têm muito como se encaixar na forma mais tradicional de regulação do mercado de trabalho que a gente tinha antes, né? E os próprios trabalhadores reivindicam isso, né? Uma situação de maior flexibilidade, de maior capacidade de ajustes ali na sua jornada de trabalho. Ao mesmo tempo, claro que você não pode jogar esse pessoal na precarização, que é o que estava acontecendo e continua acontecendo. Então, o problema é encontrar uma situação, eu diria, que não é nem um meio termo, mas que seja uma terceira forma, né, de organização do trabalho. O cara não é só simplesmente autônomo, mas ele não é um seletista, digamos, com jornada definida, com todas aquelas situações que o trabalho tradicional trazia, né? Enfim, então você tem que encontrar agora como é que você faz isso. Me parece que foi aí encontrado pelo menos um consenso básico. Evidentemente, isso ainda vai ser discutido no Congresso. Para o caso, né, dos aplicativos de transporte, né, no Uber, mas hoje você tem talvez até uma quantidade muito maior de gente envolvida com os aplicativos de entrega, né, particularmente de entrega de comida, que o Lula chegou até a nomear, né, o iFood, aí falou que ia encher o saco do iFood, e acho que é do jogo, né? Tem mesmo que encher o saco, né? O ministro do Trabalho chegou a falar também do Mercado Livre, ou seja, essas empresas desse novo tipo de capitalismo que a gente tem, muito vinculado ao uso dos aplicativos, a esse comércio eletrônico, ele vai ter que encontrar uma forma própria de regulação. Então, acho que o governo está avançando nesse sentido. A gente tem que olhar para a experiência internacional também, o que outros países têm feito nesse sentido.
né? A gente vê que na Espanha teve uma regulação agora que justamente tentou encontrar uma terceira forma, que não é nem a do autônomo, nem a do trabalhador registrado tradicional. Acho que a gente tem que olhar para essas experiências internacionais para ver o que é viável adotar aqui no Brasil. O que não dá é simplesmente ou para deixar do jeito que está, ou para achar que o formato tradicional de trabalho, convencional de trabalho, ele vai resolver esse problema. Pode, na verdade, criar outros problemas. Então, esse é o desafio. Acho que o governo está fazendo o correto nesse caso. Acho que talvez o que fragiliza mais a posição do trabalhador nesse momento, na verdade, são as sucessivas medidas que o Supremo tem tomado contra a Justiça do Trabalho. Sim. Ao fim e ao cabo, o Supremo vai limitar a Justiça do Trabalho a uma ínfima função que ela já teve. Está ficando cada vez mais complicado esse acesso. Não sei se a gente teve a oportunidade aqui de discutir na semana passada, depois de toda aquela polêmica e toda aquela discussão sobre o que o Lula disse sobre Israel. Israel fez aquele ataque que os jornais aqui precisa registrar, como o Globo e a Folha registraram, porque como se tivesse sido um incidente. Alguns palestinos foram pegar uma ajuda humanitária, deu uma confusão ali e eles morreram, não se sabe como. Mas aí depois ficou claro do ataque de israelenses, que agora abriu, aparentemente, a oportunidade para algum tipo de cessar-fogo. E eu pergunto, o Lula ontem disse, o tempo me dará razão, eu acho que nem vai precisar tanto tempo assim, porque esse último ataque israelense, para mim, já dá mais do que a razão ao que o Lula falou naquela oportunidade. Agora, vocês acham que teremos um cessar-fogo? Aquela situação forçará um cessar-fogo ou ainda não? Eu acho o problema do cessar-fogo é que a guerra é a garantia do Netanyahu de que não vai ser preso. A hora que acabar a guerra, ele vai preso. Então, esse é o ponto central. Mas outro dia, o Luiz Cláudio Cunha, o grande Luiz Cláudio Cunha, ele fez um trabalho comparando o gueto de Varsóvia com o gueto de Gaza, idênticos, desde as rações dadas aos prisioneiros, a jogar 2 milhões, no caso de Varsóvia, 400 mil judeus num raio de 2 quilômetros quadrados, as mortes, é igualzinho. Ou seja, ali... E eu entrevistei um embaixador, meu Deus, é o melhor, aposentado já, é um fantástico analista aí, que mostra que Israel jogou fora todo o estofo moral que ele ganhou, que os judeus ganharam depois do Holocausto. Ou seja, toda aquela simpatia, aquela solidariedade geral que havia em relação a Israel, depois desses últimos episódios, foram para o vinagre. O Luiz Cláudio usa palavras muito duras, né? Os judeus de assassinados a assassinos. Então, agora, o problema é que Netanyahu, né? E o que você tem também é quando você pega aqui grupos de judeus aqui, a não ser aqueles judeus, movimentos democráticos e tudo, você pega Conib e outros, até entre eles devem criticar o Netanyahu. A hora que vem para fora, é endosso total. É endosso total o que está acontecendo lá. Outro dia eu estava num grupo aqui, o pessoal falando, não, mas mataram lá os judeus, eles têm o direito de reagir. E daí um sujeito lá fez 10 questões. O Hamas com seus foguetes caseiros, Israel com seus mísseis e tudo. E depois alguém falou, olha, ele tem um filho em Israel que perdeu o melhor amigo para o Hamas naquele episódio lá naquele primeiro episódio. Nem por isso se tornou um selvagem. Agora, o que está acontecendo é uma transformação, essa solidariedade em torno da guerra, do judaísmo, que está alimentando o antissemitismo aqui. Está alimentando, não é o genuíno que alimenta o antissemitismo, é a falta de sensibilidade da Conib aí, de empatia com os palestinos. Pô, o Hamas é terrorista, matou gente. Isso não dá direito a Israel de matar crianças. Gente, não é difícil. E o que eles falam? Por mais horríveis que tenham sido os ataques do Hamas. Pois é, ué. Da ONU. Todo mundo sabe, ninguém nega que foi um ato terrorista, né? Pelo menos ninguém, sem consciência. Não.
E Está falando de proporção, né? O que eles falam? Não, a culpa aí de tudo isso é o Hamas que fica atrás das crianças aí. Gente, eu nunca vi sensibilidade igual. Outro dia, num desses grupos, até saí que já me encheu o saco lá. Gente, vocês estão matando crianças de 13, 14 anos. Não, mas tem terrorista de 13, 14 anos. São bichos, são animais, são ratos. Bem, as comemorações depois desse ataque aí, que morreram. Quer dizer, esse ataque a quem estava indo recolher comida, as comemorações dentro do governo israelense. Foram várias, não foi uma, foram várias manifestações, para não deixar nenhum tipo de dúvida. Agora, Cláudio Couto, isso, de qualquer forma, está batendo na campanha do Biden, né? Há um temor dos democratas de que uma parte do eleitorado democrata, abandone o Biden por conta dessa posição americana de apoio incondicional a Israel. Isso pode ter um efeito, pensando pelo menos nos objetivos eleitorais do Biden, ou não. Eu acho que pode, sobretudo um efeito de desmobilização, né? Porque você tem, enfim, toda uma parte do eleitorado americano, em particular o eleitorado mais jovem, que, enfim, está muito desapontado com o Biden por essa postura com relação ao conflito ali, ao massacre que Israel promove em Gaza, mas, ao mesmo tempo, não quer que o Trump se eleja, né? Porque sabe que com o Trump poderia ser ainda pior, né? Quer dizer, o que já está ruim poderia piorar, né? Você vê que, por exemplo, os americanos resolveram, depois desse último episódio mais chocante, né, que foi aquele ataque feito pelas forças de defesa de Israel, as pessoas estavam na fila da comida, né, um negócio de uma barbaridade sem tamanho, resolveram enviar alimentos por via aérea, né? Acho que Israel não vai interceptar aviões americanos que estão levando comida, né? Acho que se fossem de outro país é bem provável que o fizessem. Os americanos é capaz de eles não fazerem. Eu duvido que o Trump sequer se incomodasse de fazer isso. Duvido. E as pessoas sabem disso. Então é um certo dilema que, de um lado, né, você não pode pura e simplesmente cohonestar um governo que tem sido, para dizer o mínimo, leniente com o que está acontecendo ali, quando não cúmplice mesmo, porque continua mandando recursos para Israel se fortalecer militarmente, continua vetando as resoluções no Conselho de Segurança da ONU que poderiam levar a um cessar-fogo, né, continua a ter um discurso ambíguo sobre esse assunto. Agora, se tudo está assim com Biden, eu diria, sem medo de errar, seria ainda pior com Trump. Então, é esse o dilema, né? Em escolher entre o ruim e o pior, né? É um pouco isso que esse eleitorado está fazendo agora. E por isso que eu acho que essas pessoas não vão votar no Trump por causa disso, mas elas podem se desmobilizar e não votarem. E ao não votarem, claro, né, acabam fortalecendo a candidatura Trump, que hoje já é favorito. Você tem além de tudo todos os outros problemas que o Biden enfrenta, né, como particularmente o problema notado ali por uma grande parte do eleitorado americano, que é o da sua idade, né? Ele é percebido como um presidente que talvez não tenha condições físicas e mentais de seguir no cargo, né? E se isso se soma a essa tibieza dele para lidar com o caso ali do genocídio promovido por Israel em Gaza, tanto pior. Mas desculpa. Esse, aliás, é um ponto importante, Nassif. Bem, então, o Biden está com 81 anos. A sensação que eu tenho é que ele conta os passos. Não sei se vocês têm essa mesma sensação. Que ele não anda mais de uma forma natural. Ele está contando os passos para conseguir chegar a um determinado lugar. Um cuidado excessivo de quem está perdendo o controle. Mas essa é uma sensação que me dá quando eu vejo o Biden em movimento. Mas, Nassif. Agora é impressionante como que a decadência de países e de regiões vem acompanhado da pobreza de estadistas, né? Você pega a Europa aí, que é um continente absolutamente decadente, não tem um estadista. O que fala mais lá é o Macron, que não tem, que é um burocrata aí de mercado, né? Quando você pega aliás, falou uma coisa, quer dizer, instigando a OTAN a mandar tropas para a Ucrânia, que seria aí abrir de vez a porta do hecatombe. Inacreditável, né? São o que os Estados Unidos falam, a OTAN manda eles repetem. E os Estados Unidos com Biden e Trump, né? Então, digamos, daí quando você pega os outros na outra ponta, independentemente de julgamentos morais e tudo, mas em termos de projeto e controle, você pega o presidente da China e o Putin.
com ideias muito claras aí sobre para onde ir e tudo, né? Ou seja, é uma fase de transição aí muito complicada e onde quem está caindo, perdendo relevância e tudo, é uma potência nuclear do planeta, né? Daí você fala, qual que vai ser a saída aí, né? Puta vida, rapaz. É difícil. Bem, Nassif Couto, obrigado por quem nos acompanhou mais nessa semana. Semana que vem estaremos aqui. Eu já proponho o tema para a gente ir pensando. Obviamente, as circunstâncias vão também guiar a pauta desse programa na próxima semana, os acontecimentos, os fatos, como a gente tenta fazer, mas semana que vem estaremos na semana, no dia 17 de março, vamos completar 10 anos da famigerada Operação Lava Jato. Talvez seja um bom tempo da gente tratar aqui na semana que vem o que a gente sabe sobre Lava Jato e até onde a Lava Jato nos levou. Mas fica para o próximo programa. Como eu disse, Nassif Couto. Até lá, pessoal. Obrigado. Até lá, pessoal. Até lá, até mais, gente. Um abraço. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.